Este dispositivo pode incendiar instantaneamente o planeta. Era exatamente isso que os seus criadores temiam. Mas mesmo com essa suspeita, em 16 de julho de 1945, eles soltaram o demônio nuclear, a primeira detonação de uma bomba atômica chamada Trinity. Foi tão poderosa que uma enorme nuvem de cogumelo ardente, mais alta que o Everest, subiu acima do deserto no Novo México. E como os piores medos não foram confirmados e o inferno não se soltou, os humanos decidiram que haviam dominado o demônio na Terra, mas isso era apenas uma ilusão. Nesse vídeo, você descobrirá como uma explosão subterrânea afetou o espaço sideral, que teste atômico foi tão poderoso que foi apelidado de Segunda Hiroshima, e mais importante, quais testes nucleares se rebelaram excepcionalmente para grande surpresa até mesmo dos serviços militares. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raimundo Filho. Se você está aqui pela primeira vez, aproveita e faz sua inscrição no canal, pois temos 3 vídeos novos toda semana para você. A brilhante e luminosa Las Vegas deslumbra seus hóspedes desde 75 anos atrás, mas a apenas 100 km de distância havia um local de teste de Nevada onde flashes de luzes podem literalmente cegar você. A partir da década de 50, os militares conduziram por volta de 1000 testes nucleares, lá em 1957. Pensaram que era uma hora de tentar algo novo, explodir camadas subterrâneas de terra, como parte de teste Pascal, numa mina a uma profundidade de 150 metros. Instalaram uma bomba pesando apenas 29 quilos e contendo menos de 1 quilo de TNT. Pelos padrões militares, isso é uma coisa muito pequena. Os cientistas esperavam que toda a energia da explosão ficasse no túnel da mina, mas o demônio nuclear não ficaria preso. Um pilar de chamas com dezenas de metros de altura se rompeu do chão. Isso aconteceu porque, por algum motivo, o poder real da bomba foi de 55 toneladas. Em outras palavras, 50 mil vezes mais do que os desenvolvedores haviam previsto. É como pretender comemorar o 4 de julho soltando um foguete e vendo destruir toda a cidade. Mas mesmo depois de uma brincadeira tão cruel pelo gênio nuclear, os militares fizeram um novo teste que foi chamado Pascal B. Só que dessa vez, a saída da mina foi selada com uma tampa de ferro de 90 quilos. Ela resistiria a qualquer onda de choque. Definitivamente, não precisavam se preocupar. Isso era o que os cientistas pensavam, e pensaram errado. A explosão atingiu a tampa com rendimento de 300 toneladas, que a lançou a uma velocidade inacreditável de 66 km por segundo. Isso é 6 vezes mais que a velocidade de escape dos foguetes do programa espacial Apollo, lançado uma década depois. Na verdade, essa tampa poderia ter se tornado o primeiro objeto a viajar para o espaço em nome dos Estados Unidos em 1957. Mas é claro que provavelmente desapareceu na atmosfera. Enquanto isso, o demônio nuclear liberado estava apenas se aquecendo em solo americano. Esse pedaço do paraíso é o atol de Bikini, nas Ilhas Marshall. Embora apenas um louco gostaria de passar férias lá no final dos anos 40. Isso porque os militares dos Estados Unidos realizaram quase 2 dúzias de testes nucleares devastadores na região em julho de 1946. Como parte do teste nuclear Baker, uma frota de 90 navios-alvo foi montada no atol de Bikini para estudar as consequências de uma explosão atômica no mar. A bomba foi presa ao fundo de um navio de desembarque rebaixada, a uma profundidade de 27 metros. O rendimento explosivo de 3 quilotons explodiu o navio em átomos e criou uma coluna de água tão alta como 2,5 torres do Burj Khalifa. E quando centenas de toneladas de água caíram, desencadearam um tsunami que reivindicou 9 navios-alvos. No entanto, o resto deles foi ainda menos afortunado. O demônio nuclear derramou tanta radiação na frota restante que todos os navios tiveram que ser afundados, mas os militares estavam bastante animados.
6 anos depois, no vizinho atol Enel, eles construíram um dispositivo maligno capaz de aumentar muito o poder do demônio nuclear. Eles testaram em 1º de novembro de 1952 o teste codinome Ave Mike, liberando 10 megatoneladas de energia destrutiva, o que equivale a 400 testes Baker. Essa foi a primeira bomba nuclear americana na história em que a energia aparece como resultado do decaimento nuclear, gerando fusão e criando uma força ainda mais destrutiva e mortal. Foi por isso que a nuvem de cogumelo que ferveu até 37 km nos céus, quase tão alta quanto 2 ilhas de Manhattan, com um poder monstruoso que quase literalmente evaporou o atol e contaminou a área circundante em 56 km de diâmetro com precipitação nuclear. Os militares enviaram 3 aviões para a nuvem perigosa, em busca de obter amostras para estudos adicionais. Um dos aviões nunca mais voltou. O demônio nuclear devorou o capitão Jimmy Robinson. O piloto ainda é considerado desaparecido. Os outros aviões voltaram à base com amostras que revelaram ao mundo 2 novos elementos químicos, a Einsteinium e o Fermium. Enquanto isso, outro demônio nuclear estava ganhando força na outra metade do globo, e esses eram muito mais perigosos. Parece uma paisagem nuclear, no entanto, esse lugar está situado aqui na Terra. Para ser mais bem preciso, esse local de teste é o Semipalantes, localizado no Cazaquistão, uma antiga república soviética. Em 1955, os militares soviéticos decidiram demonstrar sua supremacia destrutiva total ao mundo com a ajuda de sua bomba de hidrogênio RDS-37. No dia marcado, um bombardeiro Tu-16 o levou à altura de 12 mil quilômetros acima do solo. De repente, o equipamento de radar falhou e o céu ficou nublado. Os soviéticos queriam jogar a bomba aleatoriamente em algum lugar nas montanhas, mas mudaram de ideia no último minuto. E por isso, o major Fedor Golovashkin teve que fazer o primeiro pouso de emergência com uma bomba termonuclear totalmente armada a bordo. Ignorando os maus preságios, os militares de qualquer forma partiram para o RDS-37 2 dias depois à noite e fizeram o teste. Um cogumelo subiu a 12 km acima do solo, e isso é mais alto do que a maioria dos aviões de passageiros conseguem chegar. Embora isso tenha sido uma explosão de potência média com rendimento de 1,6 megatoneladas. A onda de choque inesperadamente danificou os edifícios num raio de 200 quilômetros. Os soviéticos já estavam imaginando como seu demônio nuclear varreria todas as grandes cidades americanas da face da Terra. Mas, mesmo com essa quantidade de poder, não pareceu satisfazê-los, e em 30 de outubro de 1961, na ilha ártica de Novais, um bombardeiro Tu-95 decolou carregando a mais poderosa bomba da história, a bomba Tsar, de 27 toneladas. Se o avião a derrubasse como de costume, simplesmente não teria tempo de voar a uma distância segura e teria sido dilacerado pelo demônio termonuclear. Para dar vantagem aos pilotos, a bomba Tsar foi lançada de paraquedas e quando desceu a 4 km acima do solo, um novo sol irrompeu sobre a Nova Esmia. A bomba Tsar rendeu cerca de 58 megatoneladas, um recorde absoluto. Era 4 vezes mais poderosa do que qualquer ogiva antes ou depois dela. A explosão pode ser vista mesmo na Groenlândia ou no Alasca, a 1000 quilômetros do local. O cogumelo Tsar atingiu a altura de 65 quilômetros e cobriu mais da metade da distância que separa a superfície do nosso planeta do espaço sideral. E a onda sísmica produzida pela explosão circulou nosso planeta 3 vezes. Se os soviéticos tivessem bombardeado a costa oeste dos Estados Unidos, teria evaporado a maioria das cidades da região e causado terremotos maciços em todo o tempo. Mas os americanos não se intimidaram com a ameaça, pois já haviam injetado os esteroides em sua própria besta nuclear. Em 1º de março de 1954, sob o nome Operação Castle, os militares norte-americanos realizaram o famoso teste nuclear no Castelo Bravo, que deixou consequências conhecidas.
Os cientistas estimaram que o poder do dispositivo seria igual a 6 megatoneladas. Não mais do que isso, o demônio termonuclear tinha outros planos. A detonação do Castelo Bravo liberou mais que o dobro da energia, 15 megatoneladas, sem precedentes para os Estados Unidos. Isso porque o deutereto de lítio, que deveria desacelerar a reação termonuclear, de repente a acelerou e a alimentou. Com o resultado, a bola de fogo do Castelo Bravo se espalhou por mais de 7 km. Este círculo de morte caberia facilmente em 2 pontes Golden Gate. A nuvem de cogumelo subiu 40 km acima e 100 km de largura. Mas o pior foi que a explosão Castelo Bravo desfigurou vários recifes de coral e a precipitação escapou muito além da área de teste. Sem saber, 23 pescadores japoneses a bordo do barco de pesca Diogo Fuku e o Maru foram vítimas no teste. Eles foram diagnosticados com envenenamento por radiação. Como resultado, um deles morreu e os outros passaram o tempo de suas vidas sofrendo com isso. Jornalistas imediatamente rotularam a explosão de Castelo Bravo como uma segunda Hiroshima e os Estados Unidos tiveram que pagar 15 milhões de dólares de compensação ao governo japonês. Apesar disso, apenas 2 meses após o desastre nuclear, os militares realizaram o teste nos mesmos atóis, com a mesma bomba atômica. O rendimento da explosão correspondeu ao do Castelo Bravo, 13 megatoneladas, e desta vez o demônio não parou apenas no Oceano Pacífico. Em apenas 4 dias, a precipitação radioativa atingiu o México e oeste dos Estados Unidos. Falando das Ilhas Marshall, mesmo 65 anos após os testes, as medições de plutônio no meio ambiente são 1000 vezes maiores do que os da usina de Chernobyl. Os estados com armas nucleares perceberam que não havia como domar essa fera. Nosso planeta estava em risco, mesmo sem uma guerra nuclear completa. Protestos antinucleares ocorreram em todo o mundo e, finalmente, em 1963, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas assinaram um tratado que proibia todas as detonações de testes de armas nucleares na superfície. Este tratado continua em vigor e, no entanto, estudando arquivos da anatomia, além de registros dedicados a testes perigosos e destrutivos, também podemos encontrar crônicas simplesmente ridículas. Confira esse vídeo. 5 oficiais do Exército dos Estados Unidos estão bem no epicentro dos testes nucleares. Você acha que a onda de choque está prestes a explodi-los em pedaços? Você ficará surpreso. O fato é que uma bomba com apenas 2 quilotons foi detonada a 5,6 km acima do solo. A camada da atmosfera protegeu os oficiais de quaisquer efeitos nocivos, exceto o flash. Se os testes nucleares não fossem proibidos, você concordaria em participar de tal sessão de fotos? Então, depois de tudo que eu contei para você, quero saber sua opinião sobre este vídeo. Se você gostou, curte e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Raimundo Filho, te vejo no próximo vídeo. Tchau!